Boa tarde, pessoal. Então agora eu vou falar para vocês, a gente vai começar a discutir nessa semana câncer e envelhecimento. Essas duas doenças metabólicas, não se chamar de doença necessariamente, câncer sim, envelhecimento não necessariamente, mas o envelhecimento vai trazer várias outras consequências que podem ser predisposições a doenças. E câncer e envelhecimento estão juntas porque elas têm alguma correlação, como vou mostrar para vocês mais para o final da semana. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou querer falar com vocês sobre como surge o câncer e quais são alguns exemplos de genes envolvidos que podem disparar o surgimento de um tumor, beleza? Então vamos para a aula. Então, vamos lá, vou discutir essa semana com vocês, começar falando sobre câncer, tá? Então, o que é o câncer? O que é um tumor, né? Sólido, de modo geral, quando a gente fala de tumor, você fala o tumor sólido, né? Embora eu vou falar alguns casos de leucemias também, doenças de câncer que não são tumores sólidos. Mas o que é um câncer, né? O que é um tumor? É uma divisão celular descontrolada, tá? Então, enquanto as células normais elas vão se dividindo de modo controlado, então diferentes sinais do corpo, sinais próprios da própria célula, vão regulando a velocidade com que ela vai se dividir, tá? E eventualmente essa divisão vai parar. As células tumorais elas perdem esse controle, elas perdem o freio ou elas perdem o freio, ou o acelerador fica travado, a gente vai discutir isso mais pra frente, de modo que elas crescem sem controle, tá? Então elas vão crescendo, 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 crescendo e formam então aquela massa tumoral. Isso normalmente acontece quando você tem dano no DNA que desregula os genes que são freios ou acelerador do crescimento celular, da divisão celular. O primeiro ponto que é importante discutir é que essa divisão celular, principalmente no tumor que ela vai estar desregulada ou muito acelerada, ela tem uma grande demanda de energia e de substrato. Então você vai precisar de muita energia e muito substrato para manter, sustentar esse crescimento. Tá? Então, a progressão de um tumor ela é lenta. Normalmente ela é lenta. Tá? Você demora muito tempo até você ter de fato um câncer invasivo. Tá? Então, em diferentes exemplos aqui, câncer de mama, câncer de colo, câncer de próstata, por exemplo, você leva anos até você ter o desenvolvimento do tumor, tá? Então, um tumor que aparece quando ele é detectado num exame de próstata, ele é detectado numa mamografia, por exemplo, o start daquele câncer, o início daquele câncer aconteceu 30 anos atrás, tá? Então, são pequenas mudanças no DNA que vão sendo acumuladas e aquela célula vai crescendo lentamente. Se vocês pararem para pensar, se você conseguir ver uma massa de célula que tem alguns centímetros, se for um tumor grande, muitas células tem ali. Você demora muito para você ter esse tipo de crescimento, tá? Então você tem a iniciação do tumor lá no início, tá? Aquela primeira célula modificada, e eu vou mostrar mais para frente, você vai acumulando mutações. Tá? Então o genoma, né? A célula tem diferentes pontos de controle do crescimento, então não é uma mutação apenas que vai fazer com que a célula cresça sem controle. Você precisa ter vários pontos de checagem vão sendo perdidos pelo caminho até você ter o tumor crescendo sem controle. Tá? Então você tem displasias leves até severas, tá? Até você ter o câncer in situ e depois o câncer invasivo. Tá? Então isso aqui leva um tempo, várias mutações vão sendo acumuladas nesse processo. E obviamente, quanto antes você conseguir descobrir, na maior parte dos tumores, quanto antes você descobrir, maior a sobrevida que o paciente vai ter. Tá? Mas normalmente você só vai descobrir isso quando você já tem uma displasia severa daqui para frente, dependendo do diagnóstico. Eu vou discutir diagnóstico no final com vocês. Então, os tumores têm várias características metabólicas e características fisiológicas que eu quero discutir com vocês rapidamente, tá? E a gente tem então as características principais, os hallmarks, tá? Que foram discutidos desde a década de 70, tá? Das lesões pré-neoplásticas. Então, lá na década de 70, os autores já falavam que você tinha aumento de síntese de DNA, mecanismos de proteção ao sistema imune, né? Mecanismos de proteção para evitar ser destruído, progressão, uma chance estatística ou probabilística natural do tumor progredir para ser um tumor maligno, tá? E aí
já agora, né, no século XXI, né, em 2011, a gente tem esse mais novo Hallmarks do câncer, que define algumas características principais que o tumor tem, e isso pode ser usado para a gente tentar controlar esse tumor depois. Então, coisas que os tumores têm são principais. É uma sinalização proliferativa sustentada, tá? Então, normalmente o tumor ou ele desregulou a sua sinalização a ponto dele estar sempre ativado, independente do sinal, ele vai estar sempre se dividido, entendendo que tem um sinal para divisão, ou ele vai produzir os seus próprios hormônios de divisão. Então tem uma regulação autóctona que ele produz o hormônio que manda ele mesmo se dividir. Tá? Por outro lado, ele vai bloquear os supressores de crescimento. Tá? Então, além dele aumentar a sua velocidade de pisar no acelerador, tá? Travar o acelerador, ele vai tentar também quebrar o freio. Tá? Então ele vai evitar que o corpo tente diminuir a sua velocidade de crescimento. Ele também é resistente à apoptose, à morte celular. Tá? Então ele evita, de alguma forma, que aquela célula morra ou se mate. Ele vai ter uma replicação imortal. Tá? Então ele tem uma mudança nos seus cromossomos, na região dos telômeros, que permite que ele se divida infinitamente, o que não acontece com uma célula normal. A gente vai discutir isso no envelhecimento. Ele induz angiogênese, então ele precisa de suprimento de sangue, então ele vai aumentar a quantidade de vasos em torno dele, sinalizar para que o corpo construa mais vasos, que ele precisa de oxigênio e de substratos para crescer. Ele vai ativar metástase e invasão, então ele vai começar a produzir proteases para invadir o tecido saudável e em algum momento atingir a corrente sanguínea, e depois essas células tumorais se espalham pelo corpo, que é o processo de metástase. Ele vai ter uma desregulação do metabolismo energético, tá? Então vou discutir no próximo slide o efeito Warburg com vocês, tá? E ele vai tentar fugir do sistema imune para evitar ser destruído, tá? E mais recentemente a gente tem as características, o hallmark, que a gente precisa para fazer prevenção do câncer, que eu vou discutir no último vídeo com vocês, tá? Então, para a gente conseguir prevenir o tumor, a gente precisa muito conhecer a base molecular do tumor. Tá? Por isso que está nessa aula. Tá? A gente precisa entender como funciona o tumor, o que está causando aquele tumor, e a gente vai conseguir desenvolver um fármaco específico para aquele tumor. Tá? A gente precisa conhecer, então, a biologia celular das condições pré-malignas, só se a gente conseguir entender como, além de como aquele tumor está hoje, como ele se tornou aquilo, a gente talvez consiga bloquear antes de que o câncer apareça, evitar que as células saudáveis virem tumorais, tá? E seria importante a gente ter uma ideia de como é o genoma da célula tumoral. Isso tudo está sendo feito, tá? Então, o que é o efeito Warburg, tá? Que eu acho que é importante na parte de metabólica, tá? Na parte do metabolismo. O efeito Warburg, tá? São as células que, tanto células proliferativas saudáveis, tá? Ou os tumores, eles vão sempre preferir usar a glicose na via glicolítica, mesmo na presença de oxigênio. Tá? Então, no tecido diferenciado, que se divide devagar, a gente tem duas condições. Na presença de oxigênio, a glicose ela é transformada em piruvato, e esse piruvato é usado nas mitocôndrias no ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, para a geração de ATP. Só que isso depende de oxigênio. Se você não tem oxigênio, resta você fazer fermentação. Tá? Então isso aqui é menos vantajoso energeticamente. Você consegue tirar menos energia da glicose nesse processo. No câncer ou nas células saudáveis que são muito proliferativas, na presença ou ausência de oxigênio, a célula prefere fazer fermentação ao invés de botar essa glicose para dentro da mitocôndria. Então a maior parte dela é transformada em lactato. E vocês produzem com isso menos ATP. Por que isso acontece? O principal papel numa célula proliferativa ou num tumor que também está se proliferando muito rápido, o principal papel da glicose não vai ser produzir ATP. Tá? O principal papel da glicose vai ser obter, então o tumor vai usar a glicose como esqueleto carbônico para a produção de outras coisas. Então a glicose não é fonte de energia para o tumor. A glicose é basicamente, ou majoritariamente, fonte de substrato para o tumor continuar crescendo. Tá? Então numa célula que você tem lá a ausência de fatores de crescimento, tá? Você usa basicamente lipídios,
fazendo catabolismo de lipídios para a produção de ATP. Tá? Isso que normalmente acontece assim. Quando você tem fatores de crescimento na célula proliferativa, ou então um tumor que está subvertendo esse fator de crescimento, eu vou mostrar para vocês mais para frente, ela estimula então a captação de glicose. Essa glicose é captada, mas ela não é usada para a produção de ATP, na maior parte dela. Tá? Essa glicose ela entra na via glicolítica e na via das pentoses de fosfato. Ela é usada para a produção de biomassa. Então você vai transformar essa glicose em ribose para síntese de DNA. Você vai usar essa glicose na via das pentoses para síntese de NADPH, que vai ser usado para síntese de lipídio, por exemplo. Tá? Essa glicose então vai gerar ser fermentada em lactato. Por que essa glicose não entra e vai até a mitocôndria? Ela poderia usar isso como parte para fazer ribose, a parte que vira lactato poderia entrar aqui, tá, na mitocôndria. Por que isso não acontece? O fluxo, a velocidade da via, se ela dependesse da velocidade da mitocôndria, seria mais baixa do que o necessário. Tá? Então, como esse processo aqui, esse fluxo seria mais lento se ele tivesse que vir para a mitocôndria e dependesse da velocidade da fosforilação oxidativa para a glicose entrar, talvez a quantidade de glicose que entrasse no tumor não fosse suficiente para a demanda de biomassa que ele tem. Então, ele prefere jogar energia fora na forma de lactato, mas acelerar o processo e conseguir mais biomassa. E da onde vem a energia que o tumor precisa? Vem dos aminoácidos, aqui no caso glutamina, por exemplo. Nossa glutamina é incorporada pelo tumor, vai lá para a mitocôndria, alimenta o ciclo de Krebs, e aí você vai gerar ATP e dióxido de carbono. Então você vai conseguir energia a partir basicamente de aminoácidos. Então, estou falando tumor genérico, tá? Num tumor genérico, a glicose é basicamente usada como substrato e os aminoácidos vão ser usados como fonte de energia. E essa demanda de substrato é importante, que a gente pode usar essa demanda grande de substrato como um alvo para tratar o tumor. Então, alguns tumores, por problemas metabólicos que ele tem, então, conforme o tumor vai acumulando mutações, ele acaba acumulando mutações em várias etapas metabólicas. Alguns tumores específicos têm problema no metabolismo de arginina, que não passam a ser auxotróficos para a arginina, que a gente chama. Então eles dependem de arginina para crescer. Como é que eles obtêm essa arginina? Do meio extracelular. Tá? Então ela vai captar a arginina que está circulando na corrente sanguínea. Então, se você conseguir bloquear essa captação de arginina, você conseguiria reduzir o crescimento do tumor. Então, alguns fármacos já são usados como arginase e degradam a arginina extracelular, então se diminui os níveis de arginina. Isso prejudica um pouco as células saudáveis, para a distribuição de arginina, mas prejudica muito mais as células tumorais, para ter uma demanda muito maior. Então você consegue controlar o crescimento do tumor, deletando ou reduzindo os níveis de arginina extracelular. Ou você pode bloquear o transportador. Então tem diferentes fármacos compostos tentando bloquear o transportador de arginina, de modo que você mate o tumor de fome. Ou você bloquear alguns componentes internos da regeneração de arginina, por exemplo. Então é uma forma de fazer o tratamento. De novo, depende do tumor. Nenhum câncer é igual, tá? Eu vou mostrar isso para frente para vocês. Até câncer de pulmão, o mesmo câncer de pulmão pode ser diferente dependendo do indivíduo que tem o câncer. Então cada tumor, câncer de pulmão numa pessoa pode ser diferente do câncer de pulmão em outra pessoa, e não necessariamente o mesmo fármaco vai ser usado nos dois, tá? Então você precisa saber da base molecular daquele tumor. Esse tumor é auxotrófico para arginina? Ele tem mutações no metabolismo de arginina? Tem. Então você vai poder usar algum tipo de fármaco que tem como alvo o metabolismo de arginina. Beleza, então como é que surge o câncer? Tá? As células de modo geral são programadas para se destruírem, se autodestruírem, um processo chamado de apoptose, tá? Quando ela tiver algum tipo de alteração na sua conformação original. Tá? Então se tiver lesão no DNA, que aquela célula não consiga reparar, ela vai entrar em apoptose. Tá? O que acontece com o câncer é ele conseguir subverter esse sistema. Então ele vai evitar entrar em apoptose, o dano no DNA acontece, ao invés da célula se matar, ela continua vivendo e passa essa mutação para frente. Tá? Então você começa a ter várias células naquela região, naquele ponto daquele tecido, com essa mutação, e aí chega uma hora que
essas mutações vão acumulando e chega uma hora que você desenvolve o tumor. Existem dois tipos de genes classificados em grupos, tá? Dois tipos de genes que podem desencadear o aparecimento de um tumor, tá? Então, primeiro são os oncogenes, ou proto-oncogenes, tá? Quando ele está normal, ele é um proto-oncogene. Quando ele está modificado, ele passa a ser chamado, então, de um oncogene. Esses genes, eles são responsáveis pela produção de proteínas que estimulam o ciclo celular, tá? Então, normalmente, essas proteínas em células normais, esses genes estão desligados, tá? Eles vão ser ligados no momento que a célula precisa se dividir, depois ele é desligado. Quando essa proteína num tumor, normalmente essa proteína é ativada. De alguma forma, ela tem algum tipo de mutação que aumenta a sua produção ou aumenta a sua atividade. E ela é o acelerador. Então, o acelerador fica travado no máximo e a célula começa a se multiplicar sem controle, tá? Do outro lado, você tem os freios, tá? Que são os genes supressores de tumor. Como o nome diz, suprime o tumor, tá? Então, essas proteínas que inibem o ciclo celular. Então, o que acontece normalmente é que essas proteínas são deletadas ou são mutações que diminuem o seu funcionamento. Então, você perde o freio, tá? E na maior parte das vezes, você vai ter um somatório de coisas. Você vai ter vários aceleradores que estão travados e vários freios que estão quebrados durante o processo. E aí você tem um tumor crescendo de modo descontrolado, tá? Uma coisa que é importante para a gente, pensando na farmácia, é muito mais fácil você produzir um fármaco para bloquear um oncogene, porque o oncogene está muito expresso, está funcionando muito, você consegue de modo mais fácil um inibidor com uma proteína do que conseguir recolocar um supressor de tumor, tá? Então, o supressor de tumor não está mais funcionando, você teria que recolocar, através de terapia gênica, aquele supressor de tumor de volta no tumor. Então, hoje, é muito mais fácil você ter fármacos que tentam inibir um oncogene, disponíveis no mercado, do que tentam recolocar supressores de tumor. E eu vou falar isso mais para frente para vocês. Então, aqui, nesse processo que eu estou falando, você vê as mutações vão se acumulando. Você tem aqui no colo normal, tá? Você tem uma mutação inicial em APC, que é um proto-oncogene, tá? E aí depois você pode ter seu primeiro dano, tá? Depois você pode ter danos secundários. Então, por exemplo, você já tem a mutação em APC, agora você tem a mutação em beta-catenina, que é um segundo proto-oncogene. Então, essa mucosa, que é o segundo dele, já está sob risco, tá? E aí você tem mutações adicionais em outro proto-oncogene. RAS, também é um proto-oncogene, está mutado. Agora você tem 3 mutações num proto-oncogene, tá? E aí você começa a perder, a célula começa a se dividir mais rápido, com menos chance de reparo de DNA, e você começa a acumular mais mutações. P53, por exemplo, o supressor de tumor. Agora você já tem 3 aceleradores travados e um freio perdido. E aí a ladeira abaixo. Então a célula vai se dividindo, você tem os adenomas, os pólipos, e no final você já tem muitos genes mutados e uma geração de um carcinoma. Então agora eu vou falar para vocês dos proto-oncogenes mais famosos, alguns exemplos de proto-oncogenes, tá? Um deles, por exemplo, é o receptor do fator de crescimento epitelial, tá? Então, o fator de crescimento, tá? O fator de crescimento se liga no seu receptor, quando esse receptor está ativado, ele induz a divisão da célula. Então, ele é um proto-oncogene. Se ele estiver superativado, muito expresso, você vai ter a divisão celular acelerada, tá? Então, ele é um acelerador da divisão celular. E aqui está a via que ele está envolvido, tá? Então, ele vai regular receptores, substratos de insulina, via de mTOR, tirando o crescimento celular, produção de proteínas, JAK-STAT, ERK, então vários vias de sinalização envolvidas com crescimento celular. Então, se você pega nesse trabalho aqui, o que os autores fizeram foi pegar diferentes tumores de pulmão, tá? Então, o câncer de pulmão é uma célula não pequena, que é o mesmo que o Walter White no Breaking Bad tem. E ele sequenciou vários tumores de várias pessoas para identificar o que tinha acontecido, por que aquela célula se tornou um tumor, tá? Então, é o mesmo tipo de câncer, e vocês podem ver que nem todo mundo é igual. Então, por exemplo, a principal diferença que aparece, 27%, ou 1/4 dos tumores dos pacientes tinham ou mutação ou amplificação, ou seja, duplicação do gene do receptor de fator de crescimento epitelial. Tá? Então, esse é o principal gene, se vocês olharem, de todos eles. P53 aqui. É o principal gene, o proto-oncogene envolvido com
com surgimento desse tumor. Outros também aparecem, outros receptores de crescimento, mas menos. Então, se vocês olharem, tudo isso aqui são protocogenes, todos eles estão mutados ou amplificados, tá? RAS também aparece, RAS também tem muito, até mais do que esse que eu vou falar mais pra frente para vocês. Então, RAS tem um monte também, tá? Embaixo da via. Então, o fator de crescimento ativa RAS, então às vezes tem dois aceleradores em conjunto que estão mutados ou amplificados, tá? Então, o RAS também é um protoncogênio e também está amplificado nesses tumores. Outros aparecem menos. Se você olhar os supressores de tumor, eles estão deletados. PTEN é um supressor de tumor que está deletado. P53 eu vou falar para vocês que é muito famoso, também está deletado, tá? Então, você vê aqui, com esse painel, amplificação de protoncogênese, deleção de supressores de tumor, no geral você vai ter mais proliferação, mais síntese de proteína, inibição da morte celular e progressão do ciclo celular. Então a célula o tumor vai se desenvolver, vai crescer. E aí, se a gente tem pelo menos 1/4 dos pacientes com tumor, com amplificação desse gene ou mutação de gene, esse é um alvo interessante para você pensar em tratamento. Tá? Então tem vários, tá vendo? Esse trabalho aqui é antigo, um levantamento de 2007, então eu imagino que isso aqui deve estar, vários desses fármacos já devem ter sido aprovados, vários outros devem ter entrado no pipeline para serem desenvolvidos, mas você já tinha o que eu vou falar para vocês, esse gefitinib, tá? Que era da AstraZeneca, que estava aprovado, então já estava aprovado nessa época para o tratamento de câncer de pulmão. Tá? Ele é um inibidor daquele receptor. Então, se você olhar aqui os testes clínicos, isso que é interessante, se você olha no paciente em geral, tá? Você pega qualquer paciente com câncer de pulmão, tá? De célula não pequena, e você faz o tratamento com gefitinib, você vê que você tem um aumento da sobrevida do paciente. Então, o paciente vive mais tempo. Então, enquanto na sobrevida média do paciente de modo geral, nos 2 tratamentos, o tratamento padrão, ele é de 5 meses, a vida máxima aumenta. Então, o tempo de vida máximo do paciente, sobrevivência dele, né? 16 meses aqui, mais ou menos, para o tratamento padrão. Você tem pacientes que sobrevivem mais de 20 meses com gefitinib. Mas o que é interessante é o seguinte, se você olha, se você tem ou não a mutação no receptor do fator de crescimento, que é o alvo, né, que é a base molecular que esse tratamento está buscando, se você tem uma mutação positiva, ou seja, se você tem uma amplificação desse tumor, uma amplificação desse gene, esse gene está mais ativo do que deveria, o gefitinib funciona muito bem. Tá? Agora, se você tem uma mutação negativa, esse tumor não tem esse receptor foi deletado, você está dando nenhum tratamento para esse paciente. Como se você estivesse dando placebo para ele. Tá? Esse aqui não é placebo, esse aqui é o melhor tratamento. Tá? Então é como se você estivesse dando nada. E você não está tratando esse paciente, rapidamente ele morre. Então a progressão, o tempo de vida médio é de menos de 2 meses. Enquanto o tratamento padrão, a sobrevida é um pouco maior. Então saber qual é a base molecular do tumor é importante para você escolher qual vai ser o tratamento que você vai usar. Se você não... Se o paciente, se faz a tipagem do tumor e o paciente tem uma amplificação, uma mutação positiva do receptor do fator de crescimento, gefitinib vai ser um bom tratamento. Se ele não tem, não pode ser usado. Então, é melhor você ir para o tratamento convencional. A mesma coisa para RAS, tá? RAS está embaixo da via, se vocês lembrarem para vocês, tá embaixo da via do receptor do fator de crescimento. Se você tem um paciente com RAS mutada, tá? RAS está deletada, tá? Ela não existe mais. Não adianta você dar um inibidor de RAS para esse paciente. A sobrevida dele não vai ser melhorada. Aqui no caso eu estou falando o inibidor de RAS é o cetuximab. Tá? Então não aumenta a sobrevida. Agora, se o tumor ainda tem RAS, tem um RAS funcional, o inibidor de RAS aumenta a sobrevida do paciente. Então, de novo, saber se o paciente tem ou não tem o alvo molecular do fármaco que você está usando é importante para saber se ele vai ser usado ou não. Um outro oncogênio importante, um outro receptor de fator de crescimento, é o receptor de fator de crescimento de fibroblastos. Então, de novo, receptor de fator de crescimento é um protoncogênio, é um acelerador do desenvolvimento celular. Tá? Então, aqui nos experimentos com camundongo, o que eles fizeram foi o seguinte, se você olhar, que eles colocaram são um xenotransplante, então você coloca o tumor no camundongo nude,
ele é imunodeprimido, então o tumor cresce sem interferência do sistema imune do modelo. E aí, se você coloca o receptor selvagem, então, o tumor que tem um receptor selvagem, ele cresce muito pouco. Se vocês olharem aqui, o volume do tumor ele quase não cresce, é o verdinho. Agora, se você bota dois tipos de mutação diferentes que transformam ou ativam esse oncogênio, então ele fica mais ativado, você vê o crescimento do tumor. Rapidamente o tumor cresce nessas duas mutações e a sobrevivência do camundongo é menor. O camundongo morre mais rápido. Tá? Se você inibe, aqui ele está usando uma inibição genética, tá? Um RNA de interferência para bloquear esse fator de crescimento, mas poderia ser uma forma de você testar um inibidor farmacológico, você vê que uma redução por tomografia, uma redução do crescimento do tumor. Então, aqui está o tumor no camundongo. Você vê uma redução do crescimento do tumor quando você inibe a expressão desse receptor. E você também vê uma redução de metástase. Então, o tumor é colocado aqui no flanco do camundongo, aqui atrás. E você vê que no controle começa a aparecer células tumorais no tronco do camundongo. Mas se ele está com o receptor inibido, você tem uma redução da metástase. Então, você bloquear esse protoncogênio seria interessante para você conseguir bloquear tanto o crescimento quanto a metástase do tumor. Um outro protoncogênio, esse ALK, tá? Ele é uma quinase, não é um receptor agora, já está no meio da via de sinalização. Ele é uma quinase que está envolvida com diferentes processos. A gente tem várias vias que são reguladas por essa quinase. RAS está aqui de novo, mTOR está aqui de novo, JAK está aqui de novo. No final, que todas essas vias regulam progressão celular, proteínas antiapoptóticas, VEGF, que está envolvido com angiogênese, por exemplo. Tá? Então, se você tem uma ativação exacerbada dessa proteína, você vai ter um aumento do ciclo celular, inibição de apoptose e desenvolvimento de novos vasos sanguíneos. Então, ele é um pró-oncogênio. O que é muito interessante nessa proteína é que ela é normalmente dividida, tá? Ela tem uma região regulatória, então tá aqui tá LK, que é o vermelho, ela tem uma região regulatória aqui, tá? Estamos muito transmembrando, que regula a atividade quinásica. Então, quando a proteína está inteira, ela está regulada, ela está desligada, a não ser que uma via de sinalização que ela está envolvida seja ativada para ela ser regulada, tá? O que acontece em alguns pacientes é que você tem uma formação de uma proteína quimérica, então com um rompimento do cromossomo, então, como às vezes você tem uma quebra dupla do DNA, o cromossomo se rompe, quando ele vai ser recolocado, às vezes ele é recolocado no local errado e você tem uma transferência de braços entre cromossomos. Tá? Então o cromossomo de um paciente, um cromossomo, sei lá, o cromossomo 2 se mistura com o cromossomo 3, por exemplo. Tá? E aí você tem uma fusão de proteínas diferentes. Nesse caso, o que acontece é que você toma uma proteína quimérica, tá? Que mistura duas proteínas diferentes. Essa proteína azul aqui, que é a EML4, junta com a LK. Quando você faz essa junção, esse domínio quinase, que tem a atividade da proteína, fica separado do seu domínio regulatório. Então, essa proteína agora está com atividade desregulada. Ela está sempre ativada, ou seja, ela virou um oncogênio. E aí, para você testar isso, se você coloca de novo no camundongo nude, xenotransplante, injeção do tumor, tá? Se você coloca as duas proteínas separadas no tumor, você não vê o crescimento do tumor. Se você coloca a proteína quimérica, você vê o crescimento do tumor aqui. Se você bloqueia a atividade quinásica da proteína, faz uma mutação que ela perde atividade quinásica, ela não tem efeito. Então, ela perde seu efeito de estímulo do tumor. Então, se você conseguir um inibidor para essa proteína aqui, para a LK, você conseguiria bloquear tumores que têm essa base molecular. E é o que de fato acontece. Então, aqui não tem a legenda, tá? Mas conforme você vai descendo aqui as curvas, você vai dando quantidades crescentes do inibidor farmacológico dessa LK aqui. E vocês podem ver que o tamanho do tumor, tá? O desenvolvimento do tumor vai diminuindo conforme você aumenta a dose, até que o tumor em 5 dias some. Tá? Então seria um tratamento interessante para quem tem esse tipo de tumor aí. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre outra gama de genes, que são os genes supressores de tumor. Tá? Até a próxima.